Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versos 20 até verso 28. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Amém. Glória a Deus. Assim mesmo, vamos dirigir ao Senhor uma oração. Obrigado, meu Pai Celestial. Graças te damos por esta palavra que já é lida e agora será explicada e aplicada aos nossos corações. Nos ajuda nessa tarefa. Não temos tarefa fácil pela frente, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já começou a nos acalmar, já começou a abrir o nosso entendimento e já começou a falar conosco, preparando-nos para que o Senhor trabalhe e para que fale conosco. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Deus. Usa-me, Senhor, para a tua glória, e abençoa os teus filhos para que sejam edificados, para que sejam tratados, para que sejam curados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos dê um tempo cheio de graça pela frente. O grão precisa morrer. É natural do ser humano, meus irmãos, desejar reconhecimento. É natural nosso, por mais que eu diga que não. E para muitas pessoas, se esse reconhecimento for público, é melhor. Entre os valores do mundo, a popularidade é muito valorizada. Só que esses valores, entre eles a popularidade, não são eternos, não duram para sempre. Basta olharmos, olhe para a história, olhe para o tempo, olhe ao redor e veja quantas grandes histórias de gente famosa, de famosos com seus nomes importantes, são esquecidas todos os dias e ficam pelo caminho ao longo do tempo e ao longo da história. Quem foram as pessoas que deram nome à maioria das nossas ruas? Poucos sabem, poucos sabem. Não estou dizendo que eles buscaram a fama, mas certamente tiveram alguma projeção no nosso município, porque seus nomes viraram nomes de ruas. E só que tem gente que é isso que busca todos os dias, o tempo inteiro: reconhecimento aqui, reconhecimento pelos homens. E diante desse reconhecimento pode haver rejeição. E a rejeição é um grande desafio para todos. Alguém em busca de reconhecimento pode ser rejeitado e ter sérios problemas com isso. Depressão, suicídio,
baixa autoestima e outras coisas podem resultar da rejeição. Muita gente comete essas coisas ou entra nesse estado porque um dia foi rejeitado. E se afirma atualmente que o isolamento, coisa pelo qual a maioria de nós passou este ano, é uma forma de rejeitar pessoas e até se considera como bullying. O que é o bullying? Só para refrescarmos a memória, uma prática de atos que se repetem de violência psicológica, com palavras, com gestos, violência física contra a pessoa, de intimidação, de humilhação, de xingamentos, de apelidos depreciativos e assim por diante, de um grupo ou de uma pessoa contra um indivíduo, contra uma pessoa. É o bullying. Deixar uma pessoa isolada também é uma forma de praticar o bullying. Muitas destas coisas são motivos para buscar ajuda psicológica. E um ou outro até faz. Mas muita gente, para corresponder aos anseios dos que estão à sua volta, para corresponder aos anseios da mídia, da sociedade, para estar bem diante dos outros, para parecer bem diante dos outros, não procura essa ajuda profissional, tampouco ajuda espiritual para isso, e a pessoa na verdade acaba entrando para um consumismo exagerado, seja ele de alimentos, seja ele de comprar compulsivamente, o que quer que seja. Efeitos de não ser aceito no meio, na sociedade, no lugar em que está. Como lidar com isso? Hoje é um culto que trata de missões, trata da nossa responsabilidade no reino. Como lidarmos com isso? Quais as nossas motivações quando nós estamos fazendo a obra, como a gente diz, quando estamos fazendo a obra de Deus? Que tipo de reconhecimento o crente deve buscar, se é que ele deve buscar algum? Como lidar com essas coisas? Somos crentes, não somos? Somos crentes. Então vejamos, como crentes, como Jesus, através do seu exemplo, ensina o que se deve esperar, quais as expectativas e como se deve agir ao tratar de valorização, de reconhecimento próprios. Sabiam que Jesus ensina sobre isso? Está aqui um texto que acabamos de ler, que ensina sobre esse tipo de coisa. E todo o servo de Deus, toda a serva de Deus, passa por isso aqui que acabamos de ler. Jesus nos ensina sobre isso. Primeira coisa, primeira de três, eu falarei hoje em primeiro de que chegou a hora de brilhar, é uma pergunta. Em segundo, o verdadeiro reconhecimento. E em terceiro e último, foi para isso que eu vim, foi para isso que ele veio. Em primeiro lugar, chegou a hora de brilhar? A popularidade de Jesus aqui nesta passagem estava em alta. Vejam, ele tinha ressuscitado Lázaro, está aí no capítulo 11 do Evangelho de João. Muitos ouviam e se interessavam pelo que Jesus fazia e também pelo que ele dizia. Muitos estavam deixando os judeus e passando a ser seguidores de Jesus. A popularidade dele estava em alta. Era a semana da Páscoa, por esse tempo aqui. Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém, e a multidão o aclamou na entrada em Jerusalém. E aí Jesus passa a enfrentar a hipocrisia dos religiosos e do sistema religioso. Os fariseus, olhando para o que acontecia, aqui um pouquinho antes desta passagem, ele vai à casa de Lázaro, de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro já ressuscitado, e conta o texto bíblico que muita gente foi, porque muitos queriam ver Lázaro,
Muitos queriam ver aquele milagre que foi inédito, foi um grande acontecimento naquele lugar. Muitos desejavam ver de perto aquela maravilha, o que tinha acontecido. E os judeus ficavam irados. E para que tenham uma ideia, eles planejaram matar Lázaro outra vez. Tinha acabado de voltar à vida, acabado de ressuscitar, e os religiosos já pretendiam matá-lo, porque era grande o número daqueles que deixavam os judeus para passarem a ser seguidores de Jesus. E aqui neste capítulo, no versículo 19, João 12 e 19, ao final do verso, os judeus, os fariseus, grupo de religiosos radicais, chega a dizer assim: olhem como o mundo todo vai atrás dele. Eles estavam ficando loucos da vida com o que Jesus vinha fazendo, com a maneira como as coisas vinham acontecendo. E por causa disso, o nosso texto abriu agora aqui no capítulo 12, verso 20. Alguns estrangeiros, gregos, se interessam e querem ver Jesus. A fama de Jesus extrapolou Jerusalém, extrapolou a Judéia. Eles procuram Filipe, que procura André, cujos nomes eram gregos, tinham raízes gregas, eram familiares, portanto, para eles. E João destaca que aqui estava em alta, o foco era a popularidade transcultural de Jesus. Sua popularidade já ultrapassara as fronteiras da Palestina. Eles vão a Jesus, contam para Jesus e vejam, isso quer dizer que o valor de Jesus estava sendo reconhecido, ele estava em alta. Um verdadeiro reconhecimento da sua pessoa tinha chegado. Então, quando contam para Jesus que os gregos queriam vê-lo, Jesus diz assim no verso 23: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou o momento, chegou a hora. Ser glorificado aqui, originalmente, refere-se a uma certificação de um metal precioso, dada por um especialista. Depois de examinar o metal, ele vai, verifica e certifica-se: é ouro, é precioso, é metal bom, é puro. Isso é glorificar. A raiz da palavra tem a ver com isso. Mas Jesus vai na contramão do pensamento humano. Jesus era um problema para os religiosos. Ele vai na contramão, imaginem, a fama dele já tinha extrapolado da Palestina faz tempo. Mas Jesus quer andar por um outro viés, de uma outra maneira, com um outro olhar para as coisas. Olha como Jesus trata a fama. Ele pensa diferente sobre receber reconhecimento, e ele vai usar esse pensamento também para os seus discípulos. Verso 26: quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Quem é esse profeta? Quem é esse homem? Quem é esse que diante da fama diz palavras como essa? Jesus sabia que havia um momento certo para ser reconhecido. Várias vezes ele tinha dito: olha, depois de curar o homem, vai e não diz nada para ninguém. Alguns, depois de curados, saíram gritando aos quatro ventos, de que, imagina, o cara foi cego ou não falava por anos e de repente ele é curado pelo Senhor. Nunca que conseguiam calar-lhe a boca. Outras vezes ele dizia: calem-se, para os demônios. Os demônios queriam fazer a coisa tornar-se espalhafatosa. Pensam que o diabo dá ponto sem nó? Nunca. Quando Jesus chega diante do gadareno, atormentado por uma legião de demônios, ele diz: que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi. Em outras palavras, o diabo queria que todos soubessem: ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele veio para plantar o reino, ele veio para acabar com essa bagunça. Acabem com ele está dizendo. Para que isso não aconteça, Jesus dizia: calem-se.
Ele chega diante de um homem endemoniado na sinagoga e ele diz: eu sei quem é o Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Ele dizia: calha a boca, porque não estava na hora ainda. Era assim que Jesus tratava com a fama. Mas agora ele diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, no verso 23. Chegou a hora é agora. Como Jesus entendeu a glorificação, como Jesus entendeu o reconhecimento, é preciso morrer para dar fruto. Eu não disse que Jesus vai na contramão. É preciso doar-se para conseguir alguma coisa, é preciso servir para ser exaltado. É a maneira como Jesus trabalha com a fama e com o reconhecimento. Como na planta que frutifica, a morte é inevitável para se ter os frutos. Ouviram, igreja? Para frutificar, para dar frutos, é preciso morrer, é preciso deixar de ser eu mesmo, e Cristo precisa passar a viver através de mim. Os resultados, os frutos vêm com a morte, a frutificação vem após a morte. Jesus deveria deixar coisas como pessoas. Ele deveria se desapegar de interesses e de atividades deste mundo para ser glorificado. Ele tinha consciência disso, e isso era para ele mesmo e para todo o que desejasse ser como ele. Ele deixa isso claro, verso 24 e 25, versos 24 e 25. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Entendem a multiplicação? Se não morrer, se não se entregar, não multiplica, não frutifica, não gera. É preciso morrer, senão, diz Jesus, continua ele só. Verso 25: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Nossa tradução, esta que eu estou usando, fala sobre odiar a sua vida. Lá, olhando um pouquinho mais a fundo nos originais, quer dizer, aquele que amar menos a sua vida aqui, conservará essa vida para a vida eterna. Jesus está dizendo: ame mais a Deus, ame mais a mim e ame menos as pessoas, os filhos, as coisas deste mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Aquele que amar menos as coisas daqui, aquele que amar menos a vida aqui, a conservará para a vida eterna. Creia nisso, para a glória de Deus. Quem quer ser de Jesus, como grão de trigo, precisa morrer como ele, crucificar seus desejos, crucificar vontades, precisa servir, ser servo. São estas as palavras do apóstolo Paulo que nos lembram disso. Gálatas 2 e o verso 20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Esse é o grão de trigo que morre. Não sou mais eu quem vivo. É a semente que morre quando diz: não é mais a minha vontade que manda. É aquele que se doa, que se entrega e que diz: esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé. É só pela fé. É só pela fé, amada irmã, amado irmão, que você resiste mais uma semana, mais um mês, mais um ano. É só pela fé no Filho de Deus, diz Paulo, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim e por vocês. Amém? Portanto, aí está. Chegou a hora de brilhar. Quer brilhar? É igual ao grão de trigo. É preciso morrer, senão fica só. A igreja precisa de gente disposta a se crucificar, a ser crucificada por amor a Cristo. Senão, fica só.
É hora de brilhar? Sim, desde que eu esteja disposto a morrer por Ele, a morrer com Ele e a viver por Ele. Amém? Segundo, o verdadeiro reconhecimento. O verdadeiro reconhecimento não está na popularidade, não está no quanto eu brilho, mas está no serviço. O verdadeiro reconhecimento não está na popularidade, está no serviço, está no servir, está em doar-se, está em entregar-se, está em sacrificar vontades. Aí está o verdadeiro reconhecimento. Voltemos olhando para o verso 26, aquele que me serve, meu Pai o honrará. A quem Deus honrará? Aquele que serve. A quem Deus exaltará? Aquele que serve. A quem? Não aos meus caprichos. Serve a quem? Não às minhas vontades. Serve a quem? Não ao pastor, não à igreja, nem à igreja, viu? Mas serve ao Senhor Jesus. Viram o verso 26 com carinho? Aquele que me serve, diz Jesus, meu Pai o honrará. Lembram que Jesus disse, nós lembramos lá de Mateus, quando vocês deram um copo d'água para um desses pequenos, foi para mim que vocês deram. Quando vocês foram visitá-los na enfermaria, quando vocês foram às prisões visitá-los, quando vocês os vestiram enquanto estavam nus, foi a mim que vocês vestiram, foi a mim que vocês visitaram, foi a mim que vocês saciaram a sede. Aleluia. Então, irmãos, aí eu pergunto, imagine então, quando você está servindo, é ao Senhor que você está servindo. Por isso o apóstolo Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, é para fazer de que jeito? Façam tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então quando você trabalha para a glória de Deus. Quando você louva aqui, adora, você adora para a glória de Deus. Quando você testemunha, é para a glória de Deus. Quando você edifica, quando você ora, é para a glória de Deus. Quando você cuida da sua casa, quando você cuida dos filhos que Deus te confiou, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Aleluia. O verdadeiro reconhecimento não está na popularidade, mas ele está no serviço. Sabem o que significa honrar aqui nessas palavras de Jesus do verso 26? Significa colocar um preço, valorizar. Aquele que me serve, meu Pai põe preço nele. Meu Pai o valoriza. É isso que Jesus está dizendo. Isso está relacionado a glorificar. Lembra do ourives? Lembra? O glorificar tem a ver com aquela certificação. O ourives vai, olha, o profissional vai, olha e diz, é ouro, é puro, pode comprar, é do bom. Tem a ver com isso. É Deus quem faz isso, é Deus quem gera isso. É o Pai que define o valor de cada pessoa. Amém? É o Pai que define quanto eu valho, quanto você vale. E depende do quê? Depende da utilidade que você tem para Jesus. Aleluia. Aquele que me serve, não esqueçam o verso 26, meu Pai o honrará. Depende de quanto eu sou útil para o Senhor Jesus. Quanto mais útil para o Senhor, quer dizer, quanto mais servo, mais valor terá no reino, mais valor o Pai dá, mais honra o Pai dá. Vejam, é assim, ó, o Pai glorifica o Filho, e o Filho glorifica o Pai através da sua vida, honrando os seus servos. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, e o Pai honra os seus servos, aqueles servos de Jesus. E tudo isso resulta na glória de Jesus Cristo, já que tudo é para Ele. Amém? Tudo isso resulta na glória de Cristo e na glória de Deus. Portanto, esse é o verdadeiro reconhecimento. Qual é mesmo, irmãos? É o serviço. O verdadeiro reconhecimento não está na popularidade, mas está no serviço. Terceiro e último, foi para isso que eu vim.
A glorificação que Jesus recebeu exigiu completo desapego da vida aqui. A glorificação que Jesus recebeu exigiu completo desapego dos interesses desse mundo. Jesus não maquiou, irmãos, nem fingiu esse momento. Não é fácil, e ele deixou claro aqui. Aqui está um dos textos que mostra isso. No início daquela semana, conta-nos a Escritura que Jesus estava triste. Marcos relata o estado de Jesus depois da última ceia, na sexta-feira, lá no Getsemane, no jardim onde eles foram para orar. Marcos diz assim, que começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Palavras do Senhor Jesus. Marcos 14, 33 e 34. Agora me responda, é fácil? Foi fácil para o Senhor? Vocês acham, conhecendo Jesus como você já conhece, que ele diria isso à toa? Logo ele que diz, seja o seu falar sim, sim, ou não, não. Jamais ele diria, minha alma está profundamente triste, se não fosse isso que estivesse acontecendo. Jamais ele usaria estas palavras. Sim, ele esteve profundamente triste. O reconhecimento, a glorificação que Jesus procurava não era para ser popular. Ele podia ter aproveitado o momento, porque ele já estava sendo conhecido até em outras terras, mas ele não fez isso. Ele queria sim produzir muito fruto, esse era o seu alvo. Para isso, o grão de trigo morreria. Para isso, ele daria a própria vida. Precisava morrer para frutificar. E com isso ele não ficaria só, lembram-se? Para multiplicar, para não ficar só, precisa morrer. Jesus volta ao tema mais tarde, aqui mesmo no Evangelho de João. Lá em João, no capítulo 15 e o verso 8, Jesus volta a esse assunto. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Entenderam a ligação? Meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. E a prova, olha só, tem muita gente querendo ser discípulo de Cristo, mas o meu convite sempre é: olha para os frutos. Olha para os frutos de testemunho, testemunho de vida. Olha para os frutos de fidelidade. Olha para os frutos, ainda que com luta, mas procurando servir ao Senhor. Olha para os frutos, frutos como disse o nosso irmão agora há pouco, né? Esse ano, mesmo em meio a tanta gente desesperada, produzimos tão pouco para o reino, tão poucos se converteram ao Senhor Jesus por causa do nosso testemunho. Olha para os frutos. Jesus disse que o Pai é glorificado quando os discípulos dão frutos, e a prova de que eles são seus discípulos é quando estão frutificando. João 15, 8. Que maravilhoso é isso. O Pai é glorificado na vida e no ministério do Filho, e esse era o reconhecimento que ele queria. Todo o reconhecimento que Jesus queria é que o Pai fosse glorificado. Isso é maravilhoso, e é isso que ele quer também para os seus discípulos, porque o discípulo tem que ser como seu mestre. Não foi isso que ele disse? O discípulo estará onde estiver o seu mestre. Foi isso que nós lemos aqui. É isso que ele quer para os seus. São os frutos que os discípulos apresentarem, é isso que ele quer. São os frutos que os discípulos trouxerem e apresentarem que os valorizarão, trarão reconhecimento e glorificarão, não o discípulo, mas o Pai. Toda a produção do discípulo é para glorificar o Pai, é para glorificar o seu mestre, que em resumo estará glorificando o Pai Celestial. Oh, meus queridos irmãos, é bom saber que haverão dificuldades. Seguir a Jesus não é fácil, não é fácil, requer desapego, requer deixar certas coisas por amor a Ele.
Não é fácil, haverão dificuldades. Desapegar desse mundo, abrir mão das vantagens que esse mundo oferece, abrir mão do reconhecimento que o mundo oferece, não é fácil. É difícil você trabalhar e se conter, porque haverá reconhecimento, mas você diz: a glória é para Ele. É difícil você servir, abençoar e se conter, porque no fundo, no teu coração e com a boca você confessa: mas a glória é dele. Só foi possível porque Ele está no controle. Não é fácil, não é fácil. Mas Jesus diz: aquele que ama, verso 25, aquele que ama a sua vida, a perderá. Por isso que é difícil seguir a Jesus. Perder a vida significa: não sou mais eu quem mando, agora eu sou servo, agora vocês são servos, agora não tenho mais o meu querer, a minha vontade, é a vontade dele, é o propósito dele. Mas vai tranquilo, viu moço, viu moça, viu irmã, viu irmão, vai tranquilo, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e ela é agradável. Fica tranquilo, fica em paz, serve a ele com alegria. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Aquele que amar menos a sua vida nesse mundo conservará para a vida eterna. Nós enfrentaremos o sofrimento, sim, enfrentaremos o sofrimento da perda, o sofrimento do afastamento, da separação de gente que a gente ama ou de coisas que nós amamos. Lembrem-se, nós vivemos no século do secularismo, do materialismo, onde as pessoas amam coisas e desprezam pessoas. Vai ser difícil inverter essa equação, mas é possível, e só pode ser desse jeito, senão não tem como servir a Deus verdadeiramente. Mas não importa, vai ser difícil, mas nós devemos amar mais o Senhor, amém? Devemos amar mais a Ele. Jesus enfrentou isso, mas o seu foco estava na missão, o seu alvo Ele nunca perdeu de vista. Está aí, é o que diz o verso 27. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, diz Jesus, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Que Salvador maravilhoso! Em momento nenhum ele perdeu o foco, em momento nenhum ele deixou de entender para que veio, para que estava aqui. Glória a Deus que Jesus aguentou, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele nunca perdeu o foco, meus irmãos, ele nunca perdeu o senso da missão. Ele sabia para que estava aqui. Em outras palavras, ele sabia o tempo todo por que ele veio, e os seus discípulos devem fazer a mesma coisa, viu? Não percam de vista a missão, não se encantem com o mundo aqui, não percam o céu de vista, não percam a glória de vista, não percam a eternidade de vista, não percam viver com o Senhor de vista, não percam o foco da missão. Para que mesmo viemos a esse mundo? Falamos várias vezes na missão, a missão. Conheça e cumpra a missão de Deus para você. Deixa eu falar sobre a missão de Deus. O que se diz por aí na academia de Missio Dei: Deus sempre está em missão. Deus está o tempo todo em missão. A missão de Deus é resgatar, é aproximar para poder perdoar, para poder sarar, para poder curar, é trazer para junto de si e estabelecer um reino de justiça, um reino de poder e um reino de glória para sempre, onde a criança brincará com o leão, onde não haverá mais pranto nem ranger de dente. Estabelecer o direito, o certo, o direito da viúva, o direito do órfão. O reino de Deus é assim, ele será assim.
Deus está sempre em missão. Olhe para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Olhe e se convença e se comova de um Deus amoroso, um Deus que chora, um Deus que busca, um Deus que pergunta: onde estás? Quem te disse que estavas nu? Onde estás? Um Deus que está em busca, um Deus que de repente resolve destruir tudo e começar de novo, na busca de construir uma criação que o obedeça, que o ame, que o adore. Um Deus que está sempre em missão, mas que amorosamente inclui a igreja, inclui eu e inclui você nessa missão. Por isso a igreja faz missões: socorro do necessitado, cura dos enfermos, pregação da palavra, assistência social. Por isso a igreja faz missões, vai a outros países, vai a outros povos, vai e prega, vai e leva a palavra, vai e constrói uma oficina de artesanato, e ali, dia após dia, como quem não quer nada, como quem não deseja nada demais, vai semeando, vai plantando a semente, e o grão de trigo vai caindo na terra. Um dia o grão germina e ele não estará mais só. Deus está sempre em missão. Isso é a missão de Deus, e nós graciosamente somos incluídos nessa missão. Por isso Ele nos chama para fazer missões. Amém? Ele divide a missão em várias coisas, e muitas delas nós podemos fazer. Para que viemos a esse mundo? Para participar da missão de Deus. É para isso que estamos aqui. E vejam, participar privilegiadamente da missão de Deus é o único reconhecimento com resultados eternos e que só Deus pode nos dar. Amém? Só Ele pode nos dar. Portanto, terceiro e último, foi para isso que Ele veio, foi para isso que eu vim, disse Jesus, para fazer a vontade do meu Pai. Estão dispostos? Estão dispostos? Lembra do que Ele disse? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E aqui nós vamos concluir para a glória de Deus. Os servos de Jesus amam menos a vida nesse mundo porque amam mais o Senhor, precisam amar mais o Senhor e querem viver com Ele para sempre, querem viver a vida eternamente com Ele. Pensar assim, amar menos as coisas aqui e amar mais o Senhor, é um convite para nós. Nos convida a morrer, nos convida a nos doar, a abrir mão e desapegar das vantagens e interesses daqui. Desapegar do mundo, do que o mundo valoriza, e produzir frutos para Deus. Não é fácil, mas é possível, e é isso que Deus espera. Lembram da palavra de Jesus? Que Deus honra aqueles que o servem. Aqueles que servem a Jesus são honrados pelo Senhor, valorizados por Ele. E assim, Deus é glorificado e glorifica também os servos de Jesus. Como seremos valorizados então? Servindo a Jesus. Simples assim. É assim que nós teremos o verdadeiro reconhecimento. Como? Produzindo frutos que agradem o Pai. Lembram-se? Produzam frutos, disse Jesus. Que frutos são esses? Frutos de santificação. Quando você separa a sua vida para servir o Senhor, quando você separa a sua casa para servir ao Senhor, quando você separa a sua boca para falar palavras de bênção e não de maldição, quando você separa a sua boca para glorificar a Deus, nosso Pai que está no céu, ao invés de pronunciar desgraça e praga sobre outros, você está santificando
frutificando-se para a glória de Deus. Quando o moço e a moça separam-se do sistema que lhe ofertam aí fora todos os dias e dizem: eu nasci para fazer a diferença, e o meu Deus há de ser glorificado na minha vida, há de ser glorificado nos meus relacionamentos, há de ser glorificado em tudo o que eu fizer. Frutos de santidade, também frutos de evangelismo. Que frutos são esses? Frutos que anunciam a boa nova, frutos que dizem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele morreu para nos dar vida. Isso é evangelizar, é falar que Cristo veio, viveu entre nós, Deus se curou muita gente, e para nos salvar a todos, deu a sua vida, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo eternamente. Frutos de evangelização, é isso que as pessoas precisam conhecer. Aleluia. Jesus entregou a própria vida e chamou os seus discípulos para fazerem isso, e é isso que somos chamados a fazer também hoje. Com isso o Pai é glorificado e o Filho também é glorificado, e Deus valoriza o crente, valoriza os servos do Senhor. Nesse processo haverão dores, nesse processo haverão rejeições, mas muitos, olhem só, muitos verão o que Deus faz, muitos verão a maneira que Deus trabalha e desejarão conhecer mais e entregarão a sua vida a Jesus Cristo. Quer dizer, se tornarão servos dele também. Quando eu entrego a vida a alguém, eu estou dizendo: agora tu és o meu Senhor. Muitos desejarão conhecer isso, temerão e glorificarão o Senhor também. Oremos para que o Senhor nos ajude a desapegar das coisas aqui. Oremos para que o Senhor nos ajude a tirar o coração daquilo que é temporário, das coisas temporárias, das coisas materiais, e a buscar coisas eternas e espirituais. Deus nos ajudará nisso, a tirarmos o coração destas coisas, que cada um de nós tenhamos, assim como Jesus, clareza da missão, clareza e foco daquilo porque nós estamos aqui. Não deixem que a luta tire vocês do foco, não deixem que a dor tire vocês do foco. Permaneçam firmes como permaneceu o Senhor. Digam como ele disse: não, de maneira alguma, foi para isso que eu vim, diz o Senhor Jesus. Fazer missões, finalmente, dentro da missão de Deus para o seu povo, é elevar o nome do Senhor e tornar o seu nome conhecido de todos, de todas as gentes, de todas as terras. Fazer missões dentro da grande missão é valorizar o que Deus valoriza, porque um dos males da igreja é que nós andamos valorizando coisas que para Deus não tem valor nenhum. É valorizar o que Deus valoriza, é frutificar com frutos de justiça, frutos de evangelismo, frutos de santidade, e com isso glorificar o nome dele, que é o que mais importa. É assim que nós vamos superar as barreiras que separam pessoas, barreiras geográficas, barreiras de cultura, barreiras de costumes, barreiras de idiomas, e assim nós vamos alcançar outras nações, sem dúvida. E assim nós vamos alcançar a nossa nação, que tem tantos recantos ainda para serem alcançados. E assim, prestem muita atenção, é assim que nós vamos alcançar a nossa cidade para a glória de Deus, porque a nossa cidade precisa do Senhor. Para que seja considerado evangelizado, precisa mais, amém? Precisa mais. Lhes convido para que fiquemos em pé, para que louvemos a Deus por esse momento.